Mais um episódio do podcast Fora da Montra. Este episódio vai ser um bocadinho diferente. Vamos estar aqui à conversa com o professor João Genial. O intuito é falarmos sobre yoga, mas há aqui um volte-face, porque o João também é músico. E este podcast Fora da Montra tem muito ligado à música. E eu achei que seria aqui uma conversa super interessante falarmos sobre o yoga, em primeiro lugar porque eu não gostei nada de yoga e quero aprender. E achei que seria interessante fazer um podcast sobre yoga, porque provavelmente vai haver muitas pessoas do lado de lá que vão querer aprender mais sobre o que é o yoga. Portanto, estamos a gravar, o podcast depois normalmente sai ao domingo. Lancem as vossas questões aqui nos comentários, que a gente vai dando aqui uma espreita dela para ver o que é que vocês querem saber sobre o yoga. Antes de mais, há uma coisa que eu tenho reparado, que é o yoga está na moda. Sim, já está na moda. Em Portugal agora está a ficar mais na moda, mas noutros países, tipo Estados Unidos, já se estima que para aí cerca de 10 milhões de pessoas já praticam yoga. 10 milhões? Em Inglaterra, que são países que estiveram mais ligados com a Índia por causa porque eles colonizaram aquilo e então entraram em contato com essas filosofias mais cedo que os restantes países e eles estão... Ok, então o yoga... já está mesmo no mundo inteiro. O yoga é a origem indiana, é isso? Exato. Eu não estudei para vir para aqui, é? Sim. É assim, na verdade, presume-se que o yoga tenha surgido numa zona que atualmente até é o Paquistão, mas pronto, é a partir dessa civilização do Vale do Indus que terá-se desenvolvido e na verdade se acredita que a civilização indiana, que teve origem nessas primeiras civilizações do Vale do Indus, acredita-se que seja a civilização mais antiga ongoing, ou seja, que ainda não, existem os egípcios que são mais antigos, mas esses terminaram, não é? Mas ongoing, com influências ainda desse início, sim. É a cultura indiana. E presume-se que o yoga tenha surgido aí porque existem uns selos, ainda não havia escrita nessa altura, mas existem assim uns selos em porcelana, em que tivesse uma pessoa numa posição a meditar, então presume-se que nessa altura já se fazia algum tipo de prática contemplativa, de introspeção, coisa assim parecida. Mas o yoga, o que é que... lá está, eu vou dizer muitos disparates e acho que provavelmente são os disparates que depois as pessoas do lado de lá também dirão. O yoga é o quê? É uma arte marcial? O yoga é um saco enorme. É uma muita coisa lá. Pode ser... Eu acho que Então, o yoga pode ser visto como uma filosofia de vida, formas de pensar. Nessa fase inicial, no fundo, falar de yoga no seu início é falar de espiritualidade. E voltarmos para dentro e percebermos o nosso eu interno. Depois ele vai evoluindo ao longo dos anos, ao longo da cultura indiana vai evoluindo e vão surgindo então os primeiros textos escritos onde já se percebe aí mais coisas. No início também era muito sobre moral, sobre regras, sobre yamas e vinyamas, coisas que davam estrutura ao pensamento e às pessoas não havia mais nada. Mas pode ter alguma conotação religiosa? Sim, também existe o Bhakti Yoga, que também tem aspectos que podem ser considerados assim religiosos ou dogmáticos, mas se nós formos olhar para os textos clássicos, aqueles que mais marcam o yoga no geral hoje em dia são Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali, que mais ou menos terão sido escritos, não se sabe ao certo, é quase impossível datar estes textos, mas pela maneira como ele é escrito, presume-se que tenha sido ou 200 a.C. ou 200 depois de Cristo. Portanto, há cerca de 2 mil anos atrás. E esses textos aí já são a primeira sistematização, ou seja, a informação do yoga antes estava dispersa por outros textos ainda mais antigos, os Vedas e por aí fora, e uma série de textos. A cultura indiana é vastíssima. Então aí Patanjali, basicamente ele sistematizou o yoga como uma forma de caminhos em que existem 8 partes, em que os yamas e os niyamas, que são tipo, mais ou menos assim, comparando com a nossa religião, os 10 mandamentos. Sim. Mas acaba por não ser dogmático, porque existe lá conceitos como
Vairagya, por exemplo, que é o desapego, então não nos apegarmos às coisas, nem às ideias, sermos livres, basicamente. Desapego de quê? De bens materiais? Desapego de coisas que à primeira vista nos podem parecer que nos trazem uma felicidade, mas depois às tantas acabam por nos tornar escravos ou... Por exemplo, eu vou dar um exemplo atual. Por exemplo, uma pessoa que gosta imenso de carros, tem um carro espetacular e às tantas ele vive em constante pânico que lhe estraguem o carro, que está sempre com aquelas coisas e às tantas não desfruta do carro, não anda com o carro porque tem medo de para ter o carro. Depois às tantas aquilo não lhe traz felicidade nenhuma, só lhe traz problemas e complicações. Então quando alguém tiver um carro que leva do ponto A ao ponto B e se calhar anda bem na mesma, arriscou, não se preocupa e gosta de conduzir e tem prazer de condução, isso aí já pronto, isto é um exemplo assim, se calhar há outros exemplos melhores, mas agora é como ocorre. Eu gostei desse exemplo. Há pessoal que é preso, que está um bocado preso aos bens... Então, basicamente, pronto, aqui o caso de Braga é foco no essencial, naquilo que é mais constante. É mais ou menos isso. E é esse texto, como eu estava a dizer, de Patanjali, que é os Yoga Sutras de Patanjali, tem então uma série são sutras, ou seja, são pequenos textos, mais ou menos 190 e poucos textos, se não me engano, em que descrevem então várias técnicas, várias coisas, mas tudo muito à base de mental, ainda não há muito foco nos asanas. Depois mais tarde, mais ou menos em 1500, são posturas, as posturas características do yoga. Assim. Mais tarde surge o Hatha Yoga Pradipika, e aí já começam a surgir mais algumas posturas, mas são posturas sentados, a maior parte, super difíceis, mesmo assim, que eu não consigo fazer nem metade, só para teres uma ideia, pernas descruzadas e posturas mesmo complicadas. E outras que não são sentadas, que também são extremamente difíceis para a maioria das pessoas, por exemplo, que é ficar apoiado com os cotovelos na barriga, sobre as mãos, e levantar as pernas e ficar assim, com o corpo em suspensão. Só assim, eu consigo fazer isso mais ou menos. Mas pronto. E são só 16 posturas. Mas essas posturas, o que é que... Ok, eu vejo a malta. Qual é a diferença entre a malta que faz street, aquela malta que treina na rua e todos musculados, que fazem elevações e penduram-se nos postos, não sei o que mais? Posturas, qual é a diferença entre essas e as do yoga? As posturas, ou seja, estar confortável na postura, e quanto mais difícil é estar confortável, é esse desafio. Isso tem um efeito, nós ao estarmos a alongar, tem um efeito na nossa mente. Um certo... mexe com o nosso sistema parasimpático, ou seja, também do relaxamento, e ajuda também depois a relaxar a mente. Há uma série de fatores nas posturas. Não é uma coisa de condição física, eu sou muito forte e consigo fazer isto. O foco é principalmente a mente. Mesmo naquele texto que eu referi há pouco, nos Yoga Sutras de Patanjali, logo no início ele diz: o yoga serve para controlar as flutuações da mente. Diz isso em sânscrito. Yoga Chitas Vritti Nirodha, só para me exibir sem um bocadinho. Não sei quase nada. Mas pronto, sei isso, pelo menos. Então, pronto, então esta prática, os asanas e tudo isso serve para controlar as flutuações da mente. E depois ele descreve o que são as flutuações da mente e nós ficamos parvos com a atualidade daquele texto, porque no fundo aquilo é quase psicologia moderna, fala dessas tais flutuações da mente, as várias aflições, que se fores falar com um psicólogo ele vai também dizer coisas parecidas com aquilo. Então, através do corpo, mas o corpo está sempre no presente, então nós conseguimos desligar um bocadinho dessas aflições que normalmente estão no passado, na depressão, por exemplo, ou estão no futuro, nas coisas da ansiedade e temos que fazer muita coisa, e não sei. Então nós ali desligamos um bocadinho, estamos focados no corpo. Também há um trabalho energético que é feito com as posturas. Ou seja... E isso mexe com a nossa mente, faz-nos ficar... Um gajo como eu, assim gordalhão, pode praticar à vontade. Qualquer pessoa pode praticar. Não tem... Hoje tive uma senhora, já velhota, com hérnias e tudo, pronto, tive que adaptar a aula. Tens que adaptar a aula. Tive que adaptar a aula bastante para ela fazer algumas coisas e conseguir trazer algumas sensações de expansão do corpo, de alongamento, etc. Então, um trabalho energético, mas tem que ser, obviamente, com... Pois claro, não pode estar a fazer suspensões utilizando alguns dos princípios do yoga, por exemplo, a ahimsa, que é a não violência,
contra o nosso próprio corpo e contra os outros, por exemplo. E pronto, são assim. Há muito mais que se pode dizer sobre yoga. Eu às vezes. Não podemos agora aqui num podcast dar um curso de yoga. Também existe yoga muito dogmático, sim. Existem até grupos de yoga que eu acho que isso é um bocadinho fake, que acham que são os donos do yoga, acham que o nosso yoga é que é o verdadeiro, o nosso é que é o autêntico, e eu acho isso um bocado parvo, porque isso gera ideias de separação. Eu acho que é muito mais fixe dizer. Existem vários estilos de yoga, várias tradições, vamos respeitar todas. Há uns que fazem de uma maneira, outros que fazem outra, até mesmo aqueles que fazem mais físico, mais de ginásio, têm o seu valor. As pessoas vão praticar aquilo, sim, gostam, praticam, se calhar vão-se depois interessar por outros. Portanto, faz tudo parte das pessoas. Essa diversidade. Exatamente, eu acho que é sempre positivo. Até mesmo esses que são mais vá lá, que se acham os melhores e que se acabam por separar um bocadinho dos outros por causa disso, até também têm o seu papel também. Há pessoas que se calhar precisam estar num grupo fechado e separado dos outros para ter alguma evolução. Isso é uma coisa a nível internacional? Essa separação? Isso acaba por existir em vários países. E até mesmo nos textos antigos há sempre muito a coisa de dizer que este aqui é o melhor, tenham cuidado para praticar os outros, podem se magoar e não sei o quê. Há sempre mesmo nos textos mais antigos também já... Porque foram escritos por humanos e também havia essas características. Ok, então já tivemos esta primeira introdução aqui ao yoga, agora quero que fales aqui um bocadinho de ti. Como é que chegaste, como é que é este teu caminho para chegares até professor? Eu fui... Há bocado estávamos a conversar e estávamos a dizer que há pessoas que praticam um mês ou dois, gostam tanto e querem logo ser professores. Hoje em dia isso acontece muito. Esse não foi o meu caso, de todo. Eu quando comecei a praticar, fui praticar uma aula, eu era extremamente cético. E isso foi há quanto tempo? Era há cerca de 20 anos, mais ou menos. Eu era extremamente cético, eu gostava imenso de informática, tinha uma certa aversão à religião e especialmente à religião católica, não é? E hoje tenho muito menos. Aceito mais coisas. Acho que Jesus era um gajo fixe, pronto, uma à parte. Mas depois de turpar um bocadinho as coisas que ele... Também partilho um bocado essa opinião, o gajo foi um gajo muito à frente. E depois a igreja, se calhar, para manipular as pessoas, ou aquelas histórias todas da Inquisição, etc. Mas Jesus, eu acho que ele tinha algumas ideias boas, pronto. E a intenção dele era boa, pronto. Mas estamos a falar aqui. Como é que chegaste a professor? Pronto, então o meu caminho foi... Estava a falar de yoga, fui experimentar. E pronto, comecei logo a praticar num desses tais grupos que dizem o nosso é que é o mais autêntico, o nosso é que é bom. Mas as aulas eram boas, eu gostei das aulas. E eles depois tinham conceitos que era que o yoga servia para atingir a hiperconsciência e a mega lucidez, que basicamente quer dizer sermos mais felizes e sermos mais conscientes do mundo em que vivemos, mas na altura aquilo, isto é um disparate. Mas depois a parte prática, física, dos asanas, a respiração e todas essas coisas que fazem, eu gostava imenso. Então, há certas coisas que eu não gosto, mas continuei a praticar. E pronto, depois com o tempo fui também lendo, fui estudando e fui-me cada vez interessando mais. Depois só muito mais tarde é que tive interesse de ser professor e fiz o primeiro curso de professor de yoga e depois entretanto já fiz mais 2 e tenho estado sempre a aprender. E no meio disso já tiveste a música, não é? Pois, a música foi mais ou menos paralela a isso. Eu estive em bandas de garagem desde os 15 ou 16 anos. Comecei na guitarra, depois tive muitos anos a tocar baixo e depois já mais tarde, já com cerca de 25 anos, por aí, eu tenho 42. Não se nota, certo? Sim, nós somos praticamente da mesma idade. Sim, fomos colegas, não é? Yeah. Eu normalmente falo, o podcast normalmente é com pessoas que nunca conhecia. A primeira vez que nos conhecemos é quando vamos conversar. Mas aqui com o João não, a gente já se conhece já temos aí um historialzinho. Há uma porrada de anos. Ficamos assim bastante tempo sem falar, mas voltamos a falar. Em vez de criar o nosso... fizemos um business plan com um estúdio e tudo. Depois tivemos juízo e parámos com aquilo. É verdade. Isso já foi há muito tempo. Já foi há muitos anos mesmo. Chegou a ter nome e tudo, não é? Não é Alarm? Já não. Tem um business plan todo pequenino. Mas pronto, a música surgiu
surgiu ainda mais novo. Eu tive uma experiência com um professor de piano que ele era um bocado totó, e então era daquele da escola clássica, e eu era um miúdo e não estava com aquele interesse todo em estudar afincadamente, então eu tive uma má experiência com esse professor, porque ele queria que eu estudasse muito e fazia-me sentir imensamente mal, e em vez de estar ali a tentar ensinar uma coisa de uma forma divertida a uma criança, que eu era de 12 anos, tentou logo incutir-me, e eu acabei por desistir, e depois afastei-me um bocado da música na minha juventude. Depois, mais tarde, os meus pais ofereceram uma guitarra, pai, com 16 anos, comecei a tocar guitarra. Tive aquelas coisas das bandas num sótão de um amigo meu, tocámos todos com tachos e a fazer tambor, e as violas acústicas. Depois, entretanto, a coisa foi evoluindo, comprámos os instrumentos. Depois tive, como estava a dizer, muitos anos a tocar baixo, em bandas, ainda demos alguns concertos com alguns projetos que tive. E depois, mais tarde, com 25 ou 26 anos, como eu estava a dizer, eu fui estudar piano. E estudei piano já durante 3 anos, mas depois também tive tendinites, porque estava tão obcecado em tocar piano que eu passava horas e horas a tocar, e ainda os tendões não resistiram e ficava. Mas foste tu que exageraste? Ou fazias mal? Eu fazia mal no sentido em que eu começava a tocar e esqueci o mundo à minha volta, então eu ficava horas a tocar, sem fazer pausas, sem nada, coisas a deambular, a tocar, e pronto, e sem pausas, sem fazer alongamentos, as recomendações todas. Trouxe-me problemas. Depois chegou um ponto em que eu tocava 10 minutos no dia a seguir estava cheio de ardores, cheio de dores, ainda fiz fisioterapia. Mas isso é uma lesão que leva a... Depois também, como trabalhava em informática, ainda pior, não é? Não me deixava recuperar, mesmo fazendo fisioterapia. Fazendo teclado. Trabalhava em informática. É um ótimo conselho para a malta que vai estudar piano, é não deambular e não desligar. Sim, metam um alarme, tipo, de hora a hora, ou de X em X tempo fazerem alongamentos, exercícios, não exagerarem. Especialmente se vocês começam a tocar piano, ou qualquer outro instrumento já tarde, tenham a intenção que o vosso corpo precisa de algum tempo a adaptar-se ao instrumento. Então não exagerem muitas horas. Depois com 25, não é? Aos 25 anos já... Um miúdo começa a tocar no vinho, 12, 15 anos, por aí. Se começar sempre logo, o corpo adapta-se mais facilmente ao instrumento. Se já começamos com uma certa idade, é melhor termos cuidados. Vamos aos comentários? A ver quem é que tem aqui alguma coisa. Ora... está aqui muita gente. Agora, boa noite, a Rosana até um assíduo, corpo sã, mente sã, sim senhora, ganda extintor, deve ser eu. Está ali para saber o extintor? Aqui vê-se o extintor, aí não se vai ver. Nós temos higiene e segurança de trabalho. Claro. Alô? Sócio, começa já yoga com esse caixa de óculos a ver se emagrece uma beca. É o gordalhão, sou eu. Mas o yoga não serve para emagrecer. Não diretamente, ou seja, os exercícios não vou dizer que queimam muitas calorias, mas tu mudares a tua mente e se fizer com que tu comas um bocadinho menos, por exemplo, ou seja, mais fácil tu resistires aos impulsos, se calhar isso vai-te ajudar a emagrecer. Nesse aspecto, sim. Ok. Agora, o volume do áudio está um pouco baixo, só uma dica. Rafael, estamos em direto para ter aqui as questões, mas depois, quando sair o podcast, o som vai estar alta fidelidade. Muito interessante, pena que ninguém quer saber. Está bem. Ok, vai lá. A gente deixa aqui mais um bocadinho. Mas quem quiser colocar questões, pode pôr questões. A gente daqui a bocadinho vai desligar aí o live, que é para ser. Depois, quando sair mesmo o podcast, tem alguma coisa para ver, não é? Senão... Exato. Ora, estávamos a falar ainda da parte do piano e conta-nos lá a experiência do trombone. Eu tenho muita curiosidade disso. Pronto, isso o que é que eu pensei? Ok, na verdade ainda passei pelo canto também. Pelo canto? Porque eu estava a pagar o curso e não podia tocar, então pedi, olha, enquanto eu até ao fim do ano, se podia ter aulas com um professor de canto, fui para o canto. Então estive a cantar um bocadinho, mas pronto, eu não dá. Pronto, esqueça. Pronto, não dá. Não é a tua cena, não é? Então o que é que eu pensei? Outro instrumento que não me dê cabo dos tendões, porque o problema de tendinite que eu tinha era este movimento, que faz aqui uma fricção e tal, e coisa. Então, trombone. Vamos aprender trombone. Então andei lá uns meses a tentar fazer um som de jeito, mas uma pessoa que está habituada a um instrumento que
É só ter a mão nas teclas e sai logo o som e podes tocar várias ao mesmo tempo, ainda por cima, acordes, etc. Vai para um instrumento que não é harmónico, ou seja, não dá para fazer acordes, é melódico, nota a nota, ainda por cima, cada nota que tu dás é super difícil para ter um som de jeito. Pronto, ao fim de 4 a 5 meses. Vá lá, ainda conseguiste aguentar 4 meses e acho que é bom. Então achei, bem, isto também não é para mim. Depois, entretanto, também tive muito tempo, paralelamente, mesmo antes de estudar jazz, também fazia música eletrónica e ainda hoje faço algumas coisas assim. Coisas para mim, pronto. Vou fazendo. Mas ando sempre cá com o bichinho de voltar sempre a ter um projeto, se calhar agora também mais relacionado com o yoga, por exemplo, fazer algumas coisas. Porque vocês quando estão na aula tem que existir sempre música, certo? Qual é a ligação que há aqui entre a música e a... É assim, não existe propriamente assim uma ligação direta. Existem os mantras, que são entoar, que basicamente é como se fossem umas rezas, com significado, que nos induzam a um certo estado, aquele cantar. E pode ser feito monocordicamente, ou pode ser feito com música, a acompanhar. Mas normalmente são coisas assim relativamente simples, não têm assim grandes harmonias, mas são coisas mais para... Por um lado tem um aspecto de trabalhar no nosso chakra da comunicação, que é associado à tireoide e isso tudo. Se nós cantarmos, se nós falarmos e isto desenvolve-se, e a nossa capacidade de comunicação com os outros, a nossa empatia e uma série de aspectos desenvolve-se. Então a música e os mantras nesse aspecto ajudam nisso. Então cantar em grupo, desinibe, basicamente tem esse efeito. Mas com um som ambiente para harmonizar? Sim, podes usar música, existem muitos grupos que cantam mantras, a Deva Premal é muito conhecida, e acho que é um bocadinho essa relação da música com o yoga. Então, acho que a música é uma coisa que é extremamente espiritual. Uma pessoa ouve uma música e aquilo o nosso espírito fica envolvido pela harmonia. Portanto, acho que faz... Então conta-nos lá um bocadinho, tu agora abriste aqui este espaço onde nós estamos a gravar, acho que é uma boa oportunidade de chamar a malta para cá. É onde? Portanto, nós estamos aqui em Caparibe, que fica na freguesia de São Domingos de Rana, fica no concelho de Cascais, fica aqui perto da parede, perto de Carcavelos. E pronto, a minha companheira com quem eu me juntei era daqui desta zona, então nós resolvemos abrir aqui este espaço para pormos em prática aquilo que já temos vindo a aprender. Nós conhecemos nestes últimos 2 anos de um curso que fizemos juntos e depois entretanto resolvemos juntar-nos e abrir este espaço. E pronto, e aqui o que nós fazemos... O nome do espaço está ali atrás, não é? É Vairagya, o nome do espaço é Vairagya, que significa aquele desapego, não sei se... Sim, já está no vídeo no início, não é? Yeah. E pronto, e basicamente a nossa ideia aqui é dar aulas de yoga, também fazemos meditação, também damos para séniores, para várias idades. Para além disso, depois a minha companheira, ela também para além de professora de yoga, ela é enfermeira de saúde materna, já há imensos anos, ela é especialista em saúde materna de grávidas, depois também dá aulas de yoga para grávidas, faz cursos de preparação para o nascimento, que também vamos desenvolver aqui, que eu vou tentar ajudá-la, obviamente, ela sabe muito mais dessas coisas que eu. Sim. E depois, para além disso, ainda temos aí também oficinas criativas, coisas que a Sandra tem 3 filhos, portanto, então nós juntamos o útil ao agradável, convidamos pessoas para fazer essas oficinas criativas aqui e os miúdos também brincam e vêm miúdos e outras famílias e criamos esses momentos assim interessantes aqui no espaço. E tens aquelas aulas para experimentar, o que é que a malta tem que fazer? Vai ao Facebook, contacta? Sim, basta entrar em contacto connosco, nós temos sempre várias promoções a acontecer, até ao fim deste mês é tudo a metade do preço, portanto é uma promoção que nós não lançámos de abertura para as pessoas virem conhecer este espaço. Também temos alguns vouchers que nós oferecemos como de aulas experimentais, iniciais. É só entrar em contato. Vamos fazer no dia 30, num sábado, uma aula, primeiro contacto
para yoga, para quem nunca praticou, é uma aula mesmo específica para quem nunca praticou e quer ter o primeiro contacto com yoga. Portanto, se quiser, apareça. É aparecer. E tens também as aulas de instrumento, não é? Que também tem. Sim, um na verdade ainda é um projeto que ainda Estás está a para iniciar, exatamente. Pronto, eu, como tive então essa formação, toquei guitarra durante imensos anos, estudei bastante, baixo também, e depois mais teoricamente a parte do jazz, que aprendi no piano. Arranjei um grupo, uma série de competências na música que eu acho que para quem quer começar ou quem quer ir até um certo nível eu posso ajudar. De uma forma, eu digo, ensino não convencional, porque é um ensino em que é adaptado ao que a pessoa quer, o que é que a pessoa pretende, como é que se vê na música, quer tocar apenas em bares, quer tocar rock, quer tocar jazz, então tudo aquilo que eu puder ajudar, desde fazer gravações para a pessoa só ouvir, ensinar a trabalhar com ferramentas para gravar, e depois também ensinar a parte teórica, harmonia, etc. Ou seja, para não acontecer aquilo que o professor de piano te fez quando tinhas... Exatamente, é um bocado isso, se calhar, ajudar as pessoas assim nos primeiros passos e até Porque certo ponto. a questão da música, eu acho que ninguém pode fazer por nós, né? Podem nos ajudar, Sim. mas quem quer ser músico ou cantor ou o que seja, se não trabalhar no processo, vontade enorme. É um processo longo e que requer dedicação. Também depende do estilo de música. Uma pessoa que quer tocar rock de forma simples, se calhar não tem que gostar tanto como música, tocar música clássica ou jazz, não é? Porque são pessoas que à partida depende do que tu queres fazer. E não há nada de errado em querer simplesmente tocar uns acordes, umas quintas ali com os amigos. Em power chords e power chords, exatamente. Está ótimo. E queres te divertir só com isso e está tudo bem, e há quem quer coisas, harmonias mais complexas e melodias, etc, e improvisar e solar e etc, e pronto, e cada um é que é melhor para si. Yeah. Então vamos aqui ver se há mais algum comentário e fechamos o direto. Comentários, olha, temos aqui um Pai Natal ou uma lua. Essa é a Sandra Pedro, é a minha companheira. Já se foi deitar. Olá, João, ok, acho que temos aqui. Então vá, malta, estão 9 pessoas a ver, depois vem o resto no... E a Dani é a filha da Sandra. que está a escrever. Vá, então. Pronto, paramos aqui o direto e vamos continuar aqui o podcast. Isto é mais só naquela, se as pessoas quisessem um bocado intervir e colocar questões. Mas eu não tenho todo a olhar para aquela câmera e... Não há stress, mas estás assim meio desculpem. Meio de lado, não há stress. Então fala-me lá sobre aquela situação da Quinta das Conchas. Esse projeto já começou há mais de 2 anos. Bem, se nessa altura eu estava a morar lá mais perto com outra companheira e que agora é uma grande amiga minha, a Ruth Rosa, e então na altura a ideia era dar aulas ao ar livre para depois chamar pessoas para dar aulas num espaço ali perto. Mas depois aquilo foi crescendo e na verdade depois o espaço ali perto acabou por vários motivos não seguiu, mas a Quinta das Conchas por algum motivo ganhou popularidade e foi cada vez aparecendo mais. Eu não conheço o que é a Quinta das Conchas. Quinta das Conchas é um jardim? É um jardim. Em Almada? Não, é no Lumiar. No Lumiar, vê lá tu. Eu não sei como é que eu fui. Fiquei com a ideia que era... É ali próximo de Alvalade. Ok. Tem lá a estação de metro da Quinta das Conchas. Ok. Pronto, é um jardim, é o segundo maior espaço verde de Lisboa a seguir a Monsanto. Sim. Portanto, é bem grande. Pronto, Ali na zona de Alvalade, já sei o que é. Vê lá. E como está numa zona mesmo central, tu se olhares para o mapa, tens o Rio Tejo, tens depois o mar e Lisboa, que fica assim nesta zona, e ali mesmo no centro tens a Quinta das Conchas. Eu acho que isso também tem a ver com o facto de tantas pessoas irem lá. Porque realmente aquilo foi crescendo, eu já estive lá dias em que tive para aí cerca de 100 pessoas, tipo... E como é que consegues dar lá assim a 100 pessoas no espaço livre? Eu levo uma colunazinha, um microfone. Aliás, eu logo desde nas primeiras aulas comecei a ter 20 pessoas, 30 pessoas, já percebi que eu costumo um bocado de projetar a voz. Hoje agora se calhar já não tanto. Mas percebi que até para dar a aula era muito mais consegui induzir muito mais as pessoas àquele estado que se pretende no yoga. Se eu falasse com mais tranquilidade, mais baixinho e com o som ficado não estás ali aos gritos. Aconteceu já uma vez que já tinha cerca de 60 pessoas, não sei se está certo,
e que a coluna avariou, que eu depois até tive que trocar, então o resto da aula Foi. relaxa! Estás a perceber? Eu quero relaxar! Portanto, não funciona muito bem. Não funciona. Então com a coluna, eu acho que a coluna ajuda imenso nessas aulas. E aquilo que chama Mas 100 pessoas é brutal, é muito não é fixe. sempre, obviamente. Mas Mas que a média são quê? 30, 40? 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, vai variando. Isso é muito fixe. Até já houve uma Mas aula... é todos os domingos? É todos os domingos, desde que não chova e desde que seja possível dar aula. Já aconteceu estar geada, em que nós chegámos à Quinta das Conchas e estava a relva branca de geada, e mesmo assim ainda apareceu um grupo de 15 pessoas corajosas e demos a aula. Muito bem. Esta aula ali foi muito fixe. Então, malta, podem domingos... Desde que não esteja a chover, coisas. eu vou estar lá. E porque também vou ter já agora se não te importares, vou ter um grupo de Isto é para estudos, divulgar vou ter um tudo. grupo de estudos também lá ao pé da Quinta das Conchas, que vai ser 2 vezes por mês, num espaço mesmo lá adjacente à Quinta das Conchas. Se alguém quiser também. Um grupo de estudos de yoga. Ok. Que vamos, vai ser aulas também com um bocadinho de prática, mas também mais teoria, mesmo teoria sobre os asanas, sobre a filosofia. Então vamos ter ali uma horinha e vai ser a seguir a aula da Quinta das Conchas. Ok. Vai ser Para a malta que quer 2 vezes por aprofundar mais. mês e as aulas não vão ser em dias fixos, portanto vão ser sempre... Portanto, a malta, isso da Quinta das Conchas tem escrito, é uma página também no Facebook. Eu tenho um grupo, para além da minha página João Genial Yoga, tenho um grupo específico que só publico coisas relacionadas com a Quinta das Conchas, Então, malta, que é o Yoga ao Ar Livre na Quinta das Conchas. peçam para aderir. E é uma página onde eu faço questão de publicar o mínimo de coisas que não tenham a ver com a Quinta das Conchas. É para aquilo. É para aquilo, pronto, é para as pessoas da Quinta das Conchas. Porque eu depois também publico muitas coisas que podem não ser interessantes para pessoas, Sim. então as pessoas depois fartam-se e eu prefiro ter um grupo só específico. Sim, acho que sim. Acho que isso não é como esta página que é só disparate. Estás disparate e depois aparece aqui um podcast disparate. Eu também gosto É querer falar de coisas mais, Eu gosto com mais de aliás, conteúdo. Uma das minhas características nas aulas é trazer algum humor. Eu também gosto muito de ver os nossos humoristas portugueses, acho que temos aí uns quantos que são bastante porreiros, incluindo tu. Eu não sou humorista. Um bocadinho. Faz as coisas com um bom humor, vá. Sim, eu gosto de levar a vida bem humorada. Mas pronto, gosto do Ricardo Aruz Pereira e gosto de ver os programas do Marco, etc. E até do Bruno Nogueira e esse assim. E às vezes eu assim uns bitados nas aulas e gosto de trazer um certo humor. Eu acho que isso também cativa as pessoas. O humor é uma ferramenta que põe o nosso estado de espírito em altas. Pronto, também funciona como um impulsionador para estarmos mais bem dispostos. As pessoas até ficam mais receptivas a depois receber a informação e o conhecimento. Então eu tento sempre, às vezes não tenho muito sucesso. Quando assim me chegas e ninguém percebe, se não correu bem. Às vezes tem isso, não é? E às vezes também digo assim umas piadas que se calhar isto já foi mais demais. Mas pronto, nunca me atiro para o abismo, fico sempre ali na beira, quase a cair, mas acho que nunca caí. Eu piso bastante o risco. Pronto. Eu piso bastante o risco. Estamos a falar de yoga para não... Sim, mas yoga acho que tens que ter também uma postura ali, por aquela coisa muito séria, muito protocolar, muito... Já não é tão... Eu acho que no yoga os professores que tivam mais são aqueles que são mais genuínos. É isso que eu tento ser sincero e genuíno. E pronto, e às vezes digo as coisas que me vêm à cabeça. Às vezes devia pensar se calhar um bocadinho melhor antes de dizer, mas pronto. Mas olha que eu acho que eu tenho a teoria de que nós nascemos sem filtro, depois começamos a ter mais filtro naquilo que dizemos e depois começamos a perder. E vamos por aí afora a perder o filtro até que quando chegamos os velhotes não têm filtro absolutamente perdem os filtros todos. E nós à partida estamos a caminhar para essa perda total de filtros. Mas pronto. Sim, acho que tem um lado saudável. São muitas pessoas que podiam ter alguns filtros. Depende das coisas. Há coisas que se calhar as pessoas têm demasiados filtros. Pois, nas tantas ficam ali fechadinhos e aquilo depois quando explodem se calhar fazem disparados.
E há pessoas que se calhar vão soltando, vão libertando a pressão e riem-se e pronto. Então, e onde é que a yoga e a gravidez, já disseste, não é a tua especialidade, mas se calhar grávidas que queiram praticar yoga, se calhar deviam pensar nisso. Sim, eu acho que faz todo o sentido. A minha companheira de aulas de yoga para grávidas, com todo aquele background que ela tem, também da parte da especialidade de enfermagem de saúde materna e das grávidas, que ela trabalha mesmo com grávidas, como profissão. E depois consegue juntar essas duas... Então, e também depois também fez muitas formações, muitos cursos da parte mais holística do yoga e não só, de outras técnicas. Então eu acho que ela tem mesmo muitas ferramentas para ajudar nessa altura. Pois, e o yoga ajuda porque trabalha várias partes musculares que depois vão facilitar o parto, vai ser menos doloroso, os músculos já vão estar mais preparados para aquilo, então faz todo o sentido. E também trabalhar a parte mental, para encararmos a coisa com outra tranquilidade. Sabes que faz todo o sentido, sem dúvida. Eu nunca tive que parir nada. Mas já assisti a dois partos. Às vezes quando vais à casa... Não, eu por acaso não tenho esse problema, não. Há aquele pessoal que tem prisão de dentro e depois fica uma semana sem ir à casa de banho. Sim, eu quando era mais novo, isso também acontecia-me e já agora aproveito para dar essa sugestão. E no meu caso deixei de beber leite e nunca mais fui preso. Também deixei de beber leite. E fez-me muito bem. Pronto, para além de todas as questões ambientais, não é? Da produção da carne e dos campos e do ambiente dos porcos por causa disso, também é mais saudável. Acho eu. Estava-te a dizer, eu fiz aulas de preparação para o parto. Acompanhei as aulas, uma ou duas, ok. Eu achei que aquilo era sempre muito direto. Essas aulas normalmente são para os pais grávidos. Sim, eu achei que aquilo era uma situação de, não entrem em pânico, isto vai ser assim que vai acontecer, davam aquele lamiré, vai acontecer assim, vai sair o rilhão mucoso e vai acontecer diferente as águas e dói e não sei o que mais, e depois tem que ver a respiração, ou seja, para a pessoa que vai, principalmente a mulher, que vai naquele episódio que não sabe o que é que lhe vai acontecer, e o pai, não é? O marido também não sabe o que é que vai acontecer, não ser assim uma cena mesmo de entrar em pânico. Sim. Se bem que no nascimento da minha filha mais nova eu ia desmaiando. Ia desmaiando porque estava com um estado de adrenalina tal que quando foi a altura para a miúda nascer e a médica dizia: faça força! E eu comecei a fazer força. Faça força! Pai, já sei a cabeça! Faça força! E eu, à segunda vez que fiz força, fiz de tal maneira força. Fizeste ali uma tensão. Que até tive assim, comecei uma quebra de tensão. Uma quebra de tensão e assim. E depois, mas porquê que eu estou a fazer força? Eu estou a fazer porquê? Eu não sei o que é que fazer força. Não, estava de tal maneira. Eu acho que o médico se virasse para mim e dissesse assim: vai ali para aquele canto e faz o pino. Eu ia a correr e fazia o pino. Não estás de tal maneira num estado em que ia desmaiando. Yeah. Portanto, acho que as aulas servem um bocado para não entrar nesse pânico. Exato. A questão do yoga, eu acho que deve ser muito bom, tendo em conta toda esta parte do controle da mente e de ajudar do corpo. Portanto, acho que deve ser muito. Eu acho que faz todo sentido e cada vez há mais pessoas grávidas a praticar, portanto, acho que faz todo sentido. Até depois no período pós-parto, garantidamente depois devem continuar a praticar para ajudar a que Exatamente. Depois, o corpo volte. Existem depois exercícios específicos para voltar a ganhar aquele tónus que se perde um bocado e outras coisas. E exercícios para ajudar a recuperar as coisas e irem ao sítio com mais rapidez. Com mais rapidez e mais eficácia. Fica a dica: grávidas, yoga. Exatamente. Ok, então agora o último tema, que é o tema que toda a gente estava à espera, que é o yoga naturista.
Conta-me lá. Primeiro, como é que. A gente já se conhece há muito tempo e eu não fazia ideia que tu eras naturista. Pronto, Ou não eras? Eu sou um naturista que já começou tarde, porque para mim também o naturismo não, isso não é para mim. Mas depois tinha um casal amigo e eles lá insistiram, eles eram da Holanda, então comecei a praticar, fui umas vezes com eles e pronto, e adorei logo. Fiquei fã, estar na água, ao sol, corpo nu, os genitais expostos, as sensações, etc. É agradável, ponto. Mas isto que Na fica praia, numa praia? na praia da Avissa, que fica, pronto, temos a Fonte da Telha, se estivermos de frente para o mar e andarmos tudo para o lado esquerdo, vamos, às tantas acaba sendo a estrada, os carros já não podem ir mais e a partir desse ponto começa a praia da Avissa e a partir daí tens para aí quilómetros e é uma praia de praia para... em que podes estar sem qualquer problema. Existem também outras, para o outro lado, para o lado direito, também existe a praia da Bela Vista, onde também se pode praticar naturismo, são praias mesmo oficiais de naturismo. E convenceram-te? E eu fiquei logo fã, eu gostei imenso. E depois, só mais tarde, na altura estava com uma companheira, não sei se já não estava no início do vídeo, não, esquece. Então, estava com uma companheira que a professora da filha dela era naturista e pertencia a um clube, que é um clube já antigo, que é o Clube Naturista do Centro. Ok. E convidou-a para ela dar aulas de yoga naturista lá para os membros do clube. Ela não pôde e passou para mim, olha, queres ir? E eu na verdade a minha opinião era do tipo, pá, yoga tem uma distração, a pessoa está ali e distrai-se. Mas pronto, eles até... Mas quer dizer, também são, quem está a fazer a aula é pessoas que praticam naturismo, exatamente. À partida estão habituados a essa... Exatamente, então, e até nas primeiras aulas que fui fazer com esse clube, até iam crianças e tudo, e os miúdos estavam habituados e tudo tranquilo, sem nada de coisas esquisitas. Mas pronto, eu tinha um bocado essa ideia, mas de facto quando fui fazer a primeira aula isso tudo caiu por terra, porque realmente a coisa que se sente mais quando se pratica, eu logo a minha primeira experiência foi logo a dar uma aula, nunca pratiquei yoga a receber aula, por acaso naturista nunca recebi. Ou seja, só a dar aula. Só a dar. E pronto, e estás ali mais no centro, um bocadinho no centro das atenções. Mas foi logo uma sensação de liberdade. Basicamente, a primeira sensação que se tem é um bocado essa. E pronto, e é agradável. E ao fim de algum tempo, agora eu vou dar aulas naturistas, eu vou dar aulas de yoga, é normal. Portanto, só com sem a roupa, sente-se um pouco mais de liberdade, é mesmo a sensação. Parece que algo se descondiciona, há ali coisas aqui estão entrelaçadas na mente que soltam-se e cria-se ali mais um bocadinho de espaço de liberdade. É um bocadinho essa sensação que eu tenho. E pronto, e é agradável. E pronto, e continuo. Eu não fazia ideia que existia, depois fiquei a saber quando... Não existe muito e até tenho uma história curiosa que eu dei 2 ou 3 aulas a esse clube naturista e depois fui procurar no Facebook, deixa lá ver se há mais professores a dar e quase nada, pouquíssimo. E depois vi um blog, olha aqui, yoga naturista, e vi lá uma descrição e pela descrição eu percebi, esta aula foi eu que dei. Ou seja, estavas mesmo no... mas e cá em Portugal provavelmente não existe mais ninguém a fazer isso. Eu acho que existem mais pessoas, talvez não com a regularidade que eu agora comecei ali na Amadora, no Espaço Perucha, onde eu agora tenho dado aulas todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. E deves, quem quiser experimentar aulas de yoga. São aulas de 1h30, às 6 horas, começa uma aula, 1h30 e depois às 7h40. Portanto, temos estes 2 horários, portanto, do final do dia, da noite, às 18h e às 19h40. E o nome do espaço é o Espaço Perucha, que é da minha amiga Paula Schenck, que também andava à procura de um professor e depois eu falei com ela e, pronto, e a partir disso ficámos amigos. Ela é super querida, também costuma participar nas aulas e tem sido muito interessante, tem sido muito bom. Ou seja, e mesmo lá fora é muito raro, eu não fui assim pesquisar, mas foi uma coisa que eu achei... Existe mais cultura naturista em alguns países, tipo a França, e acho que também lá para os países nórdicos também existe bastante, e acho que na Grécia, acho que é a Grécia que é o país que é tipo
onde isso é mais, não dá mais. Agora, não sei até que ponto provavelmente também devem ter yoga naturista e isso tudo. Mas isso, por exemplo, tudo o que vem do mais antigo, dos ensinamentos do yoga, não há qualquer relação nisto. Isto é o quê? É uma... Na verdade, a maior parte dos textos de yoga e das coisas mais antigas diz precisamente que o yoga deve ser praticado sem roupas, ou então só com uma tanguinha, porque na Índia aquilo era 40 graus, ou pelo menos no sul da Índia é mais quente. Havia aquela tanga, duas setas, eles andavam só quase sem roupa, ou nus, no meio da natureza, os ascetas que viviam todos nus na natureza. E o yoga tem raiz aí nesse tipo de pessoas que andavam lá. Ok. Era uma coisa assim um pouco austera, quase como o corpo não interessa muito, o que interessa é ascender, o espírito, não sei o quê. Depois, mais tarde, é que o yoga também sofreu influências do Tantra, que é uma filosofia em que parte-se do corpo, o corpo é super importante, porque é nele que está o nosso espírito, e a partir do corpo é que depois pode se desenvolver a mente e coisas mais espirituais. E pronto. Yeah. Ok, estou a ver que é uma... ou seja, nós, se calhar, parecendo que não, até temos alguma cultura da prática do naturismo em Portugal. Sim, existem alguns sítios. Por exemplo, este clube, o clube do centro, pelo menos, sei que já estão a fazer agora o aniversário de 21 anos, portanto já coisa que tem... E é graças ao trabalho destes clubes que existem praias naturistas, oficiais, etc., porque eles mexem-se para terem... Para que as coisas continuem... É importante, portanto, este trabalho que eles fazem, sem dúvida. E aí foi uma simbiose, juntou-se o yoga... Muita gente, mas já existe em Portugal, já tem algum movimento no naturismo, sem dúvida, já há alguns anos. Ok. Então, não sei quanto tempo é que vamos, mas acho que, para não estendermos muita conversa... Gostava só de dizer uma coisa... Queres deixar algum apelo? Uma coisa talvez seja um bocadinho bombástica. Já várias pessoas me abordaram pelo Facebook a perguntarem-me sobre as aulas de naturista e há muito aquela ideia. Não sei o quê, vou ficar com uma ereção por estar a ver... Sim. Assim, isso é uma coisa natural. Se acontecer, se uma pessoa for discreta, ninguém vai dizer nada, ninguém vai ligar isso. Mas, na verdade, nunca aconteceu, nunca havia acontecido, pelo menos em aula nenhuma. Eu acho que as pessoas, quando estão ali a praticar e envolvem-se com a prática, nem pensam nisso e a mente nem dá para essas coisas. Mas se for também, é uma coisa natural que acontece. Desde que uma pessoa não comece para ali, olha para mim. Ninguém vai dizer nada. Pronto, aconteceu. Muitas vezes isso acontece de forma natural, sem a gente querer, não é? Portanto, ninguém vai dizer nada. Podem ir praticar uma aula de yoga e não precisam... Não tenham medo. Que eu acho que isso é o maior receio. Isso é o maior receio de qualquer pessoa de iniciar a prática dos homens, não é? Claro. Das mulheres. Se calhar é capaz de ser o maior receio do início da prática do naturismo. Eu acho que sim. Em qualquer lado, seja no yoga, ou seja ou na praia. Sim, acho que também existe isso. É assim, eu acho que as pessoas, pronto, é pouco provável que aconteça, porque a gente não está a pensar nisso. E pronto, e se nós não estivermos a pensar nisso, é pouco provável que isso aconteça. Sim. Mas se acontecer, ajam com naturalidade. É só uma coisa normal que está a acontecer. É simplesmente uma parte do nosso corpo que enche de sangue. E fica comprido. Ou não, conforme. Pode variar. Ok, acho que é um bom final do podcast. Acho que é normal. A frase é só uma parte do corpo que se enche de sangue. Brilhante. Acho que é uma frase genial. Gostava só de dizer isto, porque acho que é o maior receio nestas coisas. Então não tenham receio, não é? Não tenham receio. É normal. Ok, então... Tchau. Um abraço. No yoga sem abraçadeira. Vamos sempre abraços. Agora é a parte que se levanta para ir fazer. Namastê.